Olá, pessoal! Aqui é a professora Ellen, do quarto ano C. Estamos aqui para mais uma aula de história. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante. Quem é que nunca pensou, nunca perguntou, nunca ficou curioso para saber como que se chegaram os portugueses aqui no Brasil? Vocês já devem ter ouvido muitas histórias sobre a vinda dos portugueses, que eles descobriram o Brasil, que eles chegaram aqui vindo com embarcações, com caravelas, que encontraram os índios, né? Tudo isso vocês já ouviram muitas vezes, mas eu tenho certeza que vocês ainda não conhecem bem essa história. E tem muitos detalhes que ainda precisam saber. Então, na aula de hoje, nós vamos conversar sobre tudo isso e tenho certeza que vocês vão adorar. Agora você vai assistir um vídeo. Esse vídeo conta uma musiquinha sobre um lugar chamado Pindorama. Vocês já ouviram falar na palavra Pindorama? Presta atenção nessa musiquinha e depois nós vamos conversar sobre o significado dessa palavra. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Veracruz, Veracruz, quem achou foi Portugal. Veracruz, Veracruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali, Cabral viu, dia 22 de abril. Não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tupi-tupi. Só depois vem vocês que falavam tudo em português. Só depois, com vocês, nossa vida mudou de uma vez. Pero Vaz, disse numa carta ao rei que no altar, sob a cruz, rezou missa o nosso frei. Mas depois seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar. Para as Índias, mas as Índias já estavam aqui. Avisamos, olha as Índias, mas Cabral não entende tupi. Se mandou para o mar, ver as Índias em outro lugar. Deu chabu, deu azar, muitas nós não puderam voltar. Mas enfim, desconfio, não foi nada ocasional que Cabral num desvio viu a terra e disse uau. Não foi não, foi envio, foi um plano imperial para portar seu navio num país monumental. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, o índio do Brasil, e ainda quem me ouviu, vou dizer, descobri, o Brasil tem inteirinho na voz. Quem quiser, vem ouvir, Pindorama está dentro de nós. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, ao índio do Brasil, e ainda quem me ouviu, vou dizer, vem ouvir, é um país muito sutil. Quem quiser descobrir, só depois do ano 2000. Essa música conta alguns detalhes, né, da história da chegada do Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil, certo? Quando eles usam muitas vezes a palavra Pindorama, Pindorama é uma palavra de origem tupi, né? Foram os índios que criaram essa palavra, e ela significa terra ou nação das palmeiras, porque aqui no Brasil tinham muitas
palmeiras, por isso Pindorama. Esse era o nome dado pelos indígenas. Depois vocês perceberam na música que ele fala várias vezes a terra de Vera Cruz ou terra de Santa Cruz. Esse foi o nome dado pelos portugueses quando chegaram aqui no Brasil. Todos os detalhes que foram dados nessa música, a professora vai contar numa história para vocês. Então agora, você se prepare, que nós vamos ouvir e conhecer a história do descobrimento do Brasil e a chegada do Pedro Álvares Cabral. Era uma vez em um país lá no continente europeu chamado Portugal. Esse país era muito ambicioso, com um rei muito imponente, que queria conquistar cada vez novos territórios e queria muitas riquezas. Entre essas riquezas, ele queria as especiarias, que eram vendidas lá nas chamadas Índias, lá no continente asiático. Agora, eles poderiam que encontrar, então, novas rotas, novos caminhos para se chegar às Índias. Foi então que Dom Manuel, rei de Portugal, queria mandar cada vez mais expedições de navegadores para se encontrar essas novas rotas. Um desses navegadores foi Pedro Álvares Cabral, que foi incumbido da missão de descobrir uma rota, depois de Vasco da Gama, para se chegar às Índias. Então, Pedro Álvares Cabral, em 9 de março de 1500, se lançou ao mar em uma expedição, contando com 13 navios, 1.500 tripulantes. Aí ele em sua embarcação e se lançou ao Oceano Atlântico para procurar essa nova rota. Mas no meio do caminho, ele encontrou uma tempestade com raios e trovões. E o seu barco desviou-se da rota e foi encontrar um outro caminho, chegando a uma terra diferente do que ele estava procurando. Ele primeiro avistou um morro e todos os seus tripulantes gritaram: "Terra à vista! Terra à vista!" Foi aí que eles enxergaram um monte que deram o nome de Monte Pascoal, porque estava próximo à época da Páscoa. Toda a esquadra portuguesa se abrigou em um porto natural que existia no local onde eles chegaram. Ele passou a ser chamado de Porto Seguro, que hoje é, uma cidade lá do estado da Bahia. Quando eles avistaram uma terra cheia de palmeiras, um mar muito lindo, muitas árvores, plantas diferentes e um povo que já vivia ali. Como eles pensaram que tinham chegado nas Índias, eles chamaram as pessoas que moravam ali de índios. Quando os portugueses chegaram, deram o nome à nossa terra, a terra que eles viram, de Terra de Santa Cruz. Nessa expedição, além do nosso personagem principal, Pedro Álvares Cabral, tinha outro personagem com uma função muito importante, Pero Vaz de Caminha. Ele era escrivão, ele escrevia, registrava tudo o que encontrava na viagem. Assim que ele chegou, ele fez um relato do que eles tinham encontrado nessa nova terra, das pessoas que viram, das riquezas que viram naquele lugar, e ele escreveu tudo numa carta e mandou, foi levar para o rei de Portugal conhecer o novo território que Pedro Álvares Cabral tinha visto. Mas a jornada de Pedro Álvares Cabral não acabou por aqui. Muitas das caravelas que chegaram ao Brasil ainda seguiram o caminho até as Índias. Pedro Álvares Cabral ainda conseguiu muitas especiarias nas Índias, firmou acordos comerciais naquele lugar e ainda retornou para Portugal só em 1501, quase um ano depois de que deu início a sua expedição. E essa foi a história, contando alguns dos acontecimentos, os detalhes da chegada de Pedro Álvares Cabral aqui ao Brasil. Agora que nós já conhecemos, um pouco dessa história, das características, de alguns dos fatos que se deram até chegar os portugueses ao Brasil, vamos pensar sobre algumas questões. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes a palavra descobrimento do Brasil.
Mas será que os portugueses descobriram o Brasil? Será que o Brasil estava perdido por aí e precisava alguém descobrir? Será? Eu acho que não, né? E acredito que vocês também. Porque já existiam pessoas que moravam nessa nova terra. Quem moravam aqui eram os indígenas, né? Então essa terra já tinha dono, já tinha alguém com cultura, com conhecimento, que explorava, que utilizava esse local. Os portugueses, quando chegaram aqui, tiveram o primeiro contato amistoso com os indígenas. Mas nós sabemos na história do nosso país que mais tarde, né, existiram muitos confrontos, muitos indígenas foram mortos, muitos povos deixaram de existir porque os portugueses queriam explorar, tirar as riquezas para levar para Portugal. Isso faz parte um pouco de uma história triste do nosso país, porque relata essa falta, né, de cuidado com aqueles seres que já moravam aqui. Os portugueses queriam muito conquistar novas terras para levar pedras preciosas, para explorar, né? Matéria-prima para levar para Portugal. Levaram muito do nosso pau-brasil, do ouro que o Brasil tinha muito naquela época. Então, tudo isso, né? A nossa colônia fundou aqui no Brasil uma colônia, e essa colônia foi de exploração, porque a maioria das riquezas que o nosso país tinha foi levado para Portugal. Mais tarde nós vamos conhecer mais esses detalhes, que tenho certeza que vocês vão gostar, porque faz parte da nossa história também. Agora vamos fazer a leitura lá do nosso livro e responder as atividades. Vamos então para a leitura do livro. Então, livro de História, página 70. A viagem de Pedro Álvares Cabral. Nomeado pela coroa portuguesa para comandar uma expedição para a Índia, Pedro Álvares Cabral recebeu ordens para tomar posse, em nome de Portugal, das terras que encontrasse pelo caminho. Durante a viagem, em vez de seguir a rota para Calicut, Cabral desviou do caminho, pois naquela época suspeitava-se de que ao sul do continente que Colombo havia alcançado existiam outras terras. Assim, em 22 de abril de 1500, a frota chegou ao local que depois seria chamado de Brasil, e reivindicou as terras para Portugal. Cabral aportou na região da atual cidade de Santa Cruz Cabralha, na Bahia, e deu-lhe o nome de Terra de Santa Cruz. Então, o que nós podemos perceber aqui, né? Que Cabral ele foi nomeado, foi escolhido pelo rei de Portugal para se lançar ao mar, né? Para comandar essa expedição que seguiria para a Índia. A professora contou lá na história, anteriormente, que se dizia que Cabral desviou da rota porque houve uma tempestade, né? Um problema, e os ventos acabaram levando para outra direção. Mas muitos estudiosos dizem que Cabral já sabia, né, da existência, já se questionava a existência de terras na América do Sul. Então, que esse desvio de rota não foi um acidente, mas que sim que aconteceu pela sua vontade, né, de propósito. Então, nós temos aqui algumas teorias sobre essa descoberta do Brasil. Se Cabral veio para cá de propósito ou por acidente, mas sabemos que ele chegou, né, nessa cidade Santa Cruz Cabralha, que fica na Bahia, e deu o nome, então, de Terra de Santa Cruz. Aqui que eu quero que você grife. Que durante a viagem, em vez de seguir a rota para Calicut, Cabral desviou do caminho. E depois, Cabral aportou na região da atual cidade de Santa Cruz Cabralha, na Bahia, deu-lhe o nome de Terra de Santa Cruz. Nativos e portugueses. Então, quem eram os nativos? Vamos perceber aqui. Quando os portugueses encontraram os nativos, ofereceram a eles chapéus, colares e crucifixos. Em troca, receberam dos indígenas cocares, arcos e flechas. Dias depois, os tripulantes de uma das embarcações da frota voltaram a Portugal para dar notícias ao rei. Alguns homens ficaram em Santa Cruz Cabralha e o restante da expedição seguiu viagem para Calicut, na Índia. Então, quando os portugueses encontraram os indígenas, né, os nativos dessa nova terra, eles ofereceram objetos sem valor para os índios. E, em troca, os índios deram a eles cocares, arcos e flechas. Foi uma forma, né, amistosa de convivência, esse primeiro contato entre os indígenas e os portugueses. Quando se deu esse primeiro contato, muitas das embarcações portuguesas voltaram para Portugal dar a notícia, né? Vimos que Pedro Vaz da Caminha é o escritor daquela embarcação, dessa expedição, e foi dar as novas notícias para o rei.
Também vimos que parte dessa expedição seguiu para as Índias para fazer lá o comércio com as especiarias lá em Calicut, que era a principal região lá da Índia onde se fazia esse comércio. Então vamos grifar aqui. E quando os portugueses encontraram os nativos, ofereceram a eles chapéus, colares e crucifixos. E em troca receberam dos indígenas cocares, arcos e flechas. Então o que cada um tinha foi essa troca realizada entre eles. A expedição, segundo parágrafo, a expedição de Pedro Álvares Cabral fez parte de um momento histórico, conhecido por grandes navegações. Elas trouxeram muitas mudanças para os europeus e para os indígenas, como a utilização de novas rotas oceânicas, a chegada a um continente desconhecido e o contato com diferentes povos. Então essas foram as mudanças ocasionadas pelas grandes navegações. Agora vamos para as atividades. Observe a linha do tempo abaixo com os principais marcos das expedições portuguesas e compare com as rotas marcadas no mapa da página 66. Então você vai olhar aqui a data e os locais que foram alcançados e que os portugueses chegaram nessa época e o local que se chegou. Depois você vai voltar lá na página 66 e vai comparar com o mapa das navegações aqui, que está marcando a data da viagem de Bartolomeu Dias, de Cristóvão Colombo, a viagem de Vasco da Gama e a viagem de Pedro Álvares Cabral quando ele chegou aqui na Bahia, ó. Certo? Comparou, observou lá as rotas realizadas. Vamos de novo para a página, então, 71, para responder as questões. Agora você vai preencher os quadros com os números de 1 a 6, seguindo a ordem cronológica da chegada dos portugueses a cada local. Então você vai consultar aqui as datas, qual que aconteceu primeiro, para numerar de 1 a 6. Número 7. Que objetos portugueses e indígenas trocaram nos primeiros contatos entre eles? Acabamos de grifar, né, lá no texto. Quais que foram os objetos que foram trocados nos portugueses? O que os portugueses tinham que deram aos indígenas? E o que os indígenas tinham, né, que ofereceram aos portugueses? É isso que você vai colocar aqui. Como você imagina que fizeram para sobreviver os homens que permaneceram em Santa Cruz Cabral? Então vimos ali que parte das embarcações dessa expedição seguiram para as Índias, parte retornou para Portugal e quem ficou? Como que eles sobreviviam aqui? Eles não conheciam nada, não sabiam dos hábitos, dos costumes, não trouxeram comida necessária. Então, para se sobreviver em um local desconhecido, com pessoas desconhecidas, que técnicas, como que eles fizeram para sobreviver? Então, aqui nós podemos pensar que eles tiveram que conhecer os hábitos, né, do povo nativo, dos nativos, para poder se adaptar ao lugar. Também tiveram que ver como eram os caminhos que eles seguiam, os alimentos que eles consumiam, o tipo de construção em que eles se abrigavam e as técnicas e os instrumentos que eles utilizavam para caçar, para se adaptar a um local desconhecido, com novas pessoas, com alimentos diferentes, né, disponíveis na natureza e animais também para a caça, tiveram então que imitar, que seguir o exemplo dos nativos para conseguir sobreviver nessa nova terra. Na próxima página, página 72, vamos lá no número 1. Enumere a sequência dos eventos sobre as primeiras trocas comerciais e o uso de moedas. Então, aqui você vai ler cada um, nós estamos retomando aquilo que nós já aprendemos, não é só o que tinha sobre o descobrimento, sobre lá o uso da moeda. O que veio primeiro? Então, você vai numerar de 1 até o número 6, na ordem cronológica dos acontecimentos. Se necessário, consulte o seu livro novamente, lá nas páginas anteriores, sobre as trocas comerciais, o início do comércio, para poder responder aqui, tá? No número 2, pede para se reunir em grupo, escolher alguns objetos escolares que podem ser trocados. Como nós não podemos nos reunir, essa atividade número 2 não precisa fazer nesse momento. Tudo bem? Número 3. Encontre no diagrama as respostas dos itens a seguir. Embarcações fenícias usadas no comércio pelo Mediterrâneo. Então, como que era o nome das embarcações fenícias que se passava lá pelo mar Mediterrâneo?
Letra B. Atividade humana baseada na troca de produtos. Como que é o nome da atividade em que se troca produtos? Mar localizado entre o sul da Europa, o norte da África e o oeste da Ásia. Qual que é esse mar, gente, que nós vimos tantas vezes que fica entre esses três continentes e era ponto estratégico para o comércio, porque era a ligação entre três importantes territórios. Temperos muito valorizados na Europa, obtidos no Oriente. Quais eram esses temperos? A pimenta, cravo, canela. Como que davam o nome a esses temperos? Embarcação ágil e veloz desenvolvida pelos portugueses. Então, nós vimos aqui a embarcação que foi utilizada pelos fenícios e aqui a embarcação utilizada pelos portugueses. Qual é o nome dessa embarcação? Então, pensou, respondeu, as palavrinhas se completam, né, que respondem a essas perguntinhas, esses itens aqui. Você vai encontrar cada uma delas aqui no caça-palavras, certo? Tem palavras na horizontal e tem palavras na vertical. Não tem nenhuma de trás para frente, não tem nenhuma na diagonal, né? Todas elas estão ou na horizontal, em linha, ou em coluna na vertical. Tudo bem? Número 4. Relacione os textos às imagens. Então, primeira imagem, vou colocar em tamanho maior aqui para nós vermos. A primeira está mostrando uma caravela. Depois, um detalhe da caravana de Marco Polo. Marco Polo era um mercador veneziano que utilizava o caminho de Cataí na China. Ele utilizava tanto o caminho pelo mar como por terra. Aqui está mostrando um caminho por terra, né, uma caravana. E também uma pessoa comprando produtos pela internet. Agora, quais são os itens que eu tenho que relacionar aqui? Comércio virtual. Qual imagem mostra o comércio virtual? Comércio marítimo. Qual imagem está mostrando um comércio marítimo? E comércio terrestre. Qual que está mostrando um exemplo do comércio terrestre? Certo? Próxima página que nós vamos resolver. Página 74. Número 5. O texto a seguir foi escrito por um indígena. Ele discorre sobre os nomes dados pelos portugueses aos lugares que encontraram na América. Antes de os portugueses chegarem, cada lugar da nossa terra tinha um nome. Os rios já tinham nome, as lagoas já tinham nome, mas logo os portugueses trocaram os nomes de tudo. O lugar onde eles encostaram as caravelas eles chamaram de Porto Seguro. O primeiro morro que eles enxergaram, eles chamaram de Monte Pascoal. Os Tupiniquim já tinham dado nome para esses lugares. Os portugueses mudaram o nome da terra, mas não mudaram só o nome da terra. Os portugueses roubaram a terra também. Letra A. De acordo com o texto, antes de os portugueses chegarem ao Brasil, qual povo indígena já tinha dado nome à terra, aos rios e às lagoas? Então, todas as coisas já tinham nome. As pessoas que moravam aqui já tinham dado, mas os portugueses batizaram, né, deram nome todos novos, diferentes, novamente. Segundo o texto, tem o nome aqui de um povo indígena que já morava. É esse nome que você vai escrever aqui nessa resposta. Na letra B. Qual foi o nome dado pelos portugueses ao lugar onde eles atracaram as caravelas e ao primeiro monte que avistaram? Então, quando eles chegaram, eles deram o nome ao local onde eles atracaram. E depois eles deram mais um outro nome para o primeiro lugar que eles avistaram. São 2 nomes que você vai colocar aqui. Número 6. Descreva a caravela, destacando as partes que tornaram essa embarcação tão importante naquela época. Aqui você vai descrever, então, como é a caravela. A quantidade de velas, do que ela é feita, de que material, né, que foi usado para ser feita. Se ela era ágil, se ela não era. Se ela era confortável ou não. O que fazia com que as caravelas andassem, né, se movessem? Era a força do motor, era a força do vento? Tudo isso você vai descrever aqui. Número 7. Elabore uma legenda para a imagem a seguir. Então, vejam lá mostrando uma pintura, mostrando a chegada dos portugueses
aqui no Brasil. Que legenda vocês poderiam dar para essa imagem? Pensa lá um pouquinho para colocar. Lembrando que a legenda de uma imagem, ela vai contar, né, não em detalhes, mas brevemente, aquilo que está sendo retratado. Número 8. A pintura a seguir representa portugueses aproximando-se das terras que seriam chamadas de Brasil. Então, Descobrimento do Brasil, Óleo sobre Tela, de Aurélio Figueiredo, em 1899. Letra A. O acontecimento representado na pintura ocorreu em que ano? Está aqui na legenda da imagem o ano que aconteceu, né? B. O artista produziu a pintura no mesmo ano do acontecimento representado? Explique. Então, se o Cabral chegou ao Brasil em 1500 e a obra foi feita em 1899, foi no mesmo ano que o artista fez? Não, foi, né? Muito tempo depois, inclusive. O artista presenciou o acontecimento representado? Então, ali quantos anos depois que ele foi fazer essa tela? Ele não era nem nascido quando Portugal chegou ao Brasil. Então, o artista presenciou o acontecimento representado? Claro que não, né? E como que ele conseguiu reconstruir essa cena? Se ele não viveu nessa época, como que ele conseguiu reconstruir? Ainda, né? Temos a página 76 e 77. Na página 76 diz assim: observe a ilustração e imagine que você é um viajante dos anos 1400 que vai para um novo lugar. Escreva uma carta contando a um amigo que ficou em seu país de origem como foi a sua viagem. Então, você vai ter que aqui, né, gente, escrever uma carta contando como foi a sua experiência nessa viagem. Lembrando que você vivia em 1400, né? Não existiam tecnologias, né, nem aparatos mais sofisticados para você fazer essa viagem. E você passou, então, por uma grande aventura. E você está contando para o seu amigo como foi essa viagem. Você pode contar as dificuldades que você encontrou, o que você precisou levar para viajar, os objetos que você teve que carregar, se levou comida, se levou água, como que você fez para dormir, para passar durante esse tempo nessas embarcações. E depois você vai ilustre também o que você mais gostou de conhecer nessa viagem. Então depois você vai ilustrar aquilo que mais te chamou a atenção na viagem que você realizou. É claro que essa viagem você vai inventar no lugar que você queira conhecer. E de acordo com o que você imaginou, você pensa que chamou mais sua atenção para ilustrar. Aqui tem alguns exemplos, né, dos instrumentos de navegação utilizados. Nós estudamos lá o astrolábio, a bússola, o quadrante, que serviam como instrumentos de localização para se navegar. A alimentação, alguns alimentos que eram levados. Você tinha que escolher, né, o destino e também a rota. Por isso se usavam lá as cartas de navegação, que serviam como mapas. Tinha que se levar, né, uma tripulação, você não conseguiria ir sozinho. Como se fez para embarcar. Tudo isso vai te ajudar a pensar e escrever aqui na sua carta como foi a sua viagem.